somente as Escrituras, resgatando valores perdidos revelados na Palavra de Deus. Nós temos meditado em Êxodo capítulo 20, do verso 1 até o verso 17. Eu já falei sobre o prefácio, já falei para você sobre a estrutura desta lei, que envolve o prefácio no verso 2, do verso 3 até o verso 11, os 4 primeiros mandamentos que referem ao nosso relacionamento com Deus, e depois os demais versículos, do 12 ao versículo 17, que falam do nosso relacionamento com o próximo. Diante disso, outro fator importante que eu preciso destacar para você é que você observará que nesses mandamentos terá as expressões assim: verso 3, não terás, verso 4 e 5, não farás para ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, verso 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus, lembra-te do dia de sábado, verso 8, verso 12, honra teu pai, teus dias, te dá. Então tudo isso está mostrando que os mandamentos é para cada indivíduo do povo de Deus. Os mandamentos não é para o coletivo, mas é para cada pessoa que faz parte do coletivo, do povo de Deus. Ou seja, a observância desses mandamentos, elas são intransferíveis. É você que tem que andar conforme esses mandamentos. É lógico que eu já expliquei muitas vezes que o crente não está debaixo da maldição da lei, mas não significa que o crente não tenha a lei moral como mandamento, como conduta, como regra de vida e prática em Cristo Jesus. O que eu quero mostrar a você, meu irmão, é que a observância dos mandamentos de Deus é algo que dizem respeito a cada um de nós. Ninguém pode servir a Deus por você e obedecer a Deus por você. As consequências da desobediência a Deus vêm sobre você, como também as bênçãos vêm sobre você. Nós não devemos, obviamente, guardar os mandamentos do Senhor porque queremos ser abençoados ou porque temos medo das consequências, mas porque nós amamos o Senhor. O crente, embora não esteja debaixo da maldição da lei, no sentido de condenar a eternidade sem o Senhor, debaixo do juízo de Deus, ele sofre sim consequências no sentido do seu pecado. Por exemplo, se ele desonrar os seus pais, ele vai ter uma vida de consequências por causa da sua desonra ao seu pai. Se ele cometer algum pecado de furto, ou algum pecado maior, num pecado em termos sociais que leve a consequências criminais, ele vai ter que colher as consequências disso. Como também, se ele tiver ídolos no seu coração, ele também vai colher consequências. As consequências não são retiradas, só que as consequências não são mais condenatórias. Elas não mais nos condenam à eternidade sem Deus, porque Cristo se fez maldição em nosso lugar, conforme está em Gálatas, capítulo 3, do verso 11 ao verso 14, você pode ler lá depois. Olha só, o primeiro mandamento diz assim: não terás outros deuses diante de mim, é o verso 3. Esse é o primeiro mandamento. Qual era a aplicação desse mandamento para a nação de Israel? A nação de Israel, ela vivia em meio às nações politeístas, ou seja, nações que criam em vários deuses. Ela foi escrava por 400 anos de uma nação totalmente pagã, o Egito. E, naturalmente, o Egito influenciou a nação de Israel ao paganismo. Tanto é que lá no capítulo 32 de Êxodo, você pode ver que eles fizeram um bezerro de ouro. Isso demonstra que eles estavam associando a adoração a Deus aos deuses egípcios. O que esse texto quer nos mostrar é que Deus não aceita de modo algum ser traído pelo seu povo. Ter outros deuses na presença do Senhor seria mais ou menos como se você que é casado, você levasse uma outra mulher para sua casa e dissesse para sua esposa: essa também aqui vai ser a minha esposa, vocês vão conviver juntas.
vocês serão minhas esposas. A sua esposa, obviamente, iria ficar extremamente irada com você. O que isso quer nos mostrar é que ter outros deuses na nossa vida, deuses imaginários, ídolos no coração, é exatamente trair a Deus e dizer a Ele que Ele precisa aceitar essa convivência adúltera no nosso coração. E a nação de Israel cometeu esse pecado muitas vezes. Mas qual é a implicação desse mandamento para nós crentes? Uma vez que eu tenho mostrado a você que continua sendo uma regra de prática para nós. Primeira coisa, nós temos que compreender que Deus não aceita uma relação mista de nós e Ele e algum outro valor. Deus exige de nós exclusividade. Na prática, quer dizer o seguinte para nós, como crentes, quer dizer que muitas vezes nós colocamos o cônjuge como sendo um ídolo no nosso coração. Se a minha esposa morrer, eu também morro junto, porque essa é a razão da minha vida. Ou o esposo, os filhos. Se os meus filhos partirem, a minha vida acabou. O trabalho, o meu trabalho é o que me traz felicidade. Eu só sou feliz trabalhando. Dinheiro, o dinheiro para mim tem me trazido muita alegria e eu sem dinheiro não sou nada. O poder, a intelectualidade, os certificados acadêmicos como um instrumento de orgulho, de arrogância, os entretenimentos como sendo uma fonte de alegria, o nosso ego, os relacionamentos sociais, todas estas coisas podem ser um instrumento de idolatria no nosso coração. É por isso que o Senhor Jesus falou em Mateus capítulo 6, verso 24, que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ou seja, ele coloca aqui que há muitos que colocam que tem Deus e as riquezas, achando que podem servir a Deus e às riquezas. Também em Lucas 18, verso 29 e 30, o Senhor Jesus disse o seguinte: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais e no mundo por vir a vida eterna. O que Jesus quer nos mostrar aqui, deixar casa, mulher, irmãos, pais ou filhos, por causa do reino, é você não colocar pai, mãe, filhos ou qualquer relação que você tenha como sendo a mais importante do que a relação com Deus. A relação com Deus tem que ter a prioridade e exclusividade, e a relação com o pai, com mãe, com filhos, com o esposo, com a esposa, com o trabalho, com as dádivas de Deus, devem ser sempre através de Deus. Ou seja, você tem que olhar para esses relacionamentos e entender que são bênçãos do Senhor sobre a sua vida, mas eles não são fontes de alegria plena para você e eterna. A sua fonte de alegria eterna é o Senhor. Você não pode viver sem o Senhor, mas você pode sim viver sem o marido, sem a esposa, sem os filhos, sem os pais, sem o trabalho, sem o poder, sem a riqueza, sem os seus certificados e assim por diante. Mas o seu pai, a sua mãe, seus filhos, a sua esposa, o seu marido, o seu trabalho só serão de fato valorizados e amados se você amar através de Deus. Compreendeu? Quando você não ama através de Deus, você idolatra aquilo que Deus dá a você. E você coloca isso como sendo a fonte de felicidade na sua vida. Só que a fonte de felicidade em nossa vida só é o Senhor. Eu gostaria de aprofundar um pouco mais sobre isso no próximo áudio, para você ver o quanto esses mandamentos são profundos e confirmados e ampliados no Novo Testamento. Que o Senhor nos ajude a quebrar os ídolos do nosso coração e a ter uma adoração sincera e exclusiva a Ele, para a glória dEle e para a nossa alegria, em nome de Jesus. Amém. Somente as Escrituras, resgatando valores perdidos revelados na Palavra de Deus.
Meu irmão, minha irmã, nós temos meditado em Êxodo capítulo 20, no verso 3, que é o primeiro mandamento. E esse primeiro mandamento é fundamental, assim como os demais, mas ele, por ser o primeiro, vai nos mostrar essa exclusividade que Deus exige de nós na adoração, no relacionamento com Ele, para que sejamos abençoados e, naturalmente, essa bênção que vem sobre nós decorre da nossa obediência ao Senhor. Nós somos criados para servir e para adorar a Deus. Viver fora desse plano é pecado, é infelicidade, é dor, é tristeza. O Senhor exige de nós isso não simplesmente, tão somente, porque Ele é Deus e Ele é digno, e essa, sem dúvida alguma, é a principal razão, mas também porque isso nos traz felicidade, isso nos traz alegria. Portanto, o mandamento, quando diz não terás outros deuses diante de mim, essa expressão diante de mim significa na face de Deus, ou perante a face de Deus. E aí eu pergunto a você, o que escaparia da presença do Senhor? O Salmo 139 nos mostra essa impossibilidade quando diz que se formos no mais profundo abismo, o Senhor também está lá. Se formos nos montes, nos céus, o Senhor também está lá. Ou seja, não há lugar onde Deus não esteja. Ele nos sonda e nos conhece, Ele sabe tudo que há dentro de nós, não há nada que possa ser escondido diante dos seus olhos. Isso significa que quando nós criamos ídolos no coração, nós não temos como esconder da presença do Senhor. Não há como nós afirmarmos com os nossos lábios que o amamos exclusivamente, que Ele é o sentido da nossa vida, que nós somos felizes nele e ao mesmo tempo nosso coração ter ídolos e ter outros desejos que não são aqueles dirigidos para Ele. É importante, e eu estou preocupado em esclarecer isso para você, de entender que não estou dizendo que nós não devemos amar nossos filhos, nossa família, cônjuge, pais e assim por diante. Eu estou dizendo que a única forma de você amar realmente a sua família, amar as pessoas, é através de Deus. É por isso que Jesus falou que os mandamentos se resumem em amar a Deus de todo o coração, toda a alma, entendimento, força, e amar o próximo como a si mesmo. Você não pode amar o próximo pelo próximo, você tem que amar o próximo por causa do Senhor do próximo. É através do Senhor que você consegue amar o próximo. E quem é o primeiro próximo na sua relação? Se você é casado, é sua esposa, o seu marido, seus filhos, a sua família, os seus pais. Depois a igreja, o trabalho, a sociedade. E aí você vai ter outros próximos aí com quem você vai se relacionar. Ou seja, querido irmão e querida irmã, não é possível você ter um relacionamento correto e saudável com outras pessoas, ou com os bens que Deus tem dado a você, se você não fizer isso de acordo com o amor que tem por Ele, regido por esse amor. Se você não for regido por esse amor ao Senhor, você vai idolatrar os relacionamentos, você vai idolatrar as pessoas, você vai idolatrar as posses, vai idolatrar as suas conquistas. Mas se você amar o Senhor primeiramente, todo o seu coração, alma e entendimento, todo, significa então que não haverá espaço para outro amor. Você vai olhar para esses relacionamentos, para essas pessoas, para estas conquistas e vai glorificar a Deus, vai render graças a Ele, vai reconhecer que Ele é quem dá a você, inclusive, a própria vida. Você não vai amar a sua própria vida acima do Senhor. Você não vai amar o seu ego, o seu coração acima do Senhor. Mas você vai render o seu ego, o seu coração, a sua vontade, as suas emoções, os seus pensamentos ao Senhor. Isso tem que ficar claro para nós, o que significa não terás outros deuses diante de mim. Nos mostra o quanto precisamos reavaliar a nossa vida diariamente. Nos mostra o quanto a lei de Deus revela os nossos pecados.
E aí então precisamos nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele nos exalte. Que o Senhor assim nos faça entender na alma, no coração, o que é não ter outros deuses na presença dEle. Que a nossa vida, a nossa força, tudo em nós seja para a glória e honra dEle.